Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que é da maior importância e que aflige uma boa parte dos brasileiros. Nós vamos falar da fome, nós vamos falar dos preços dos alimentos e o que está acontecendo com a nossa população nessa situação hoje que vive, onde mais de 100 milhões de brasileiros, as pesquisas indicam que está em insegurança alimentar. O que fazer frente a essa situação? Bom, para tratar desse assunto, nós convidamos o José Giacomo Baccarin, que eu vou apresentar para vocês agora. O Baccarin é agrônomo, formado pela Unesp, é mestre em Economia Agrária pela USP, é doutor em Engenharia de Produção pela Federal de São Carlos, é professor livre-docente da Unesp, foi 2 vezes prefeito de Jaboticabal, foi deputado estadual pelo PT, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional na execução do programa Fome Zero, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi superintendente do INCRA no estado de São Paulo e está hoje trabalhando também, além de ser docente, no Instituto Fome Zero. Baccarin, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer tê-lo aqui com a gente, é um prazer poder contar com o seu conhecimento nessa área que você tem trabalhado e pesquisado tanto, né? Queria começar, diga. Silvio, eu queria te cumprimentar todos que estão nos assistindo, só fazer um reparo, eu fui uma vez só prefeito de Jaboticabal, não fui 2, foram 2 vezes não, mas tudo bem. É uma satisfação poder discutir esse tema tão premente, tão importante para a vida dos brasileiros e brasileiras. Muito bom. Então vamos começar. Eu vou perguntar para você o seguinte: o brasileiro está passando fome? Por que ele está passando fome, Baccarin? Olha, eu diria o seguinte: nós temos várias pesquisas que mostram avanços e retrocessos no Brasil, e eu diria que nós temos uma situação. A fome é a ausência de alimento. Vamos definir dessa forma, né? A pessoa não conseguir comer. É óbvio, mas acho que é bom falar o óbvio aí. A pessoa saltar uma refeição, às vezes mais que uma refeição, e não ficar 1 dia ou 2 dias sem se alimentar. É a manifestação mais cruel, né? Mais dura, e não porque deseja, porque não conseguem. Então, isso atinge uma parcela dos brasileiros, e uma parcela considerável, e há também uma parcela maior, bem maior, de brasileiros que tem graus mais leves mas não quer dizer que não sejam preocupantes, de insegurança alimentar, que tem que abrir mão de quantidade, abrir mão de qualidade, trocar produtos com melhor valor nutricional por produtos de menor valor nutricional. É o que a gente chama de insegurança alimentar leve ou moderada. Então, isso cresceu no Brasil durante a pandemia. Agora, eu aponto algo positivo, quando a gente entra na questão da causa da fome, a básica, no caso do Brasil, que é um país que produz muita comida, é a insuficiência de renda, a insuficiência de acesso. Então, eu aponto um lado positivo. Nós tivemos o ano passado, as últimas informações estão dizendo isso, nós tivemos uma diminuição do número de pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil, no ano eleitoral. Um milagre eleitoreiro, vamos dizer assim, não? Por quê? Porque o presidente da época, nenhuma saudade nos deixou, né? Para fins eleitoreiros, aumentou muito as transferências de renda no período à véspera da eleição. Isso tem um efeito muito imediato sobre a capacidade das pessoas irem aos supermercados e conseguirem comprar o necessário
o seu consumo doméstico. Então, nós temos uma experiência já comprovada em vários anos, e esse essa informação mais recente, de que se você dota as pessoas de renda, diminui o número de pessoas em extrema pobreza, e aumenta o consumo, especialmente de alimentos. E a continuidade, agora com o nome restaurado, que eu acho que é um nome muito bonito, Bolsa Família, da suplementação de renda, vai estar nos propiciando uma expectativa para este ano de 2023 de diminuição do número de pessoas em insegurança alimentar grave ou em insegurança alimentar leve e moderada. Então, eu vejo com boas perspectivas essa possibilidade. E eu juntaria a isso, Silvio, algo que eu tenho estudado um pouco mais, o fato que é uma questão de renda também, né? Os alimentos, neste ano, estão ficando mais comportados. Nós passamos aí por um período longo de tempo, desde 2007 até 2022, com os preços dos alimentos crescendo, em termos reais, acima de outros produtos. Então, a pessoa vai ao supermercado e se chocou, por exemplo, com uma lata de soja que chegou a R$12, um litro de óleo de soja, né? Isso aconteceu em 2021, por exemplo. O preço da carne de boi ou de vaca também assustou muita gente, né? Subiu. Né? A soja não compromete tanto, a gente não gasta tanto com óleo de soja, mas com carne sim. Então isso assustou. E agora o óleo de soja caiu para quase a metade. Né? Então os preços dos alimentos estão mais favoráveis neste momento. Mas eu acho. Explica para a gente uma coisa, quer dizer, como é que esses preços estão caindo agora? Eles subiram, foi por causa da pandemia? Como é que foi? No caso da soja, do óleo de soja, sim. Né? Nós temos, na verdade, algo mais duradouro. Eu tenho feito esse estudo desde 2007. Entre 2007 e 2022, né, são 16 anos, né? Considerando 2007, inclusive, nós tivemos 13 anos de preços dos alimentos subindo acima da inflação ao consumidor. Então, o alimento ficou mais caro que os outros gastos ao consumidor no Brasil, e apenas 3 anos que aconteceu o contrário. Os preços dos alimentos subindo menos do que os outros produtos ao consumidor. 2009, 2017 e 2021. Mas nesse caso, 2021, os alimentos subiram muito. É que o petróleo e os derivados, gás de cozinha, inclusive, subiram mais ainda. Por isso que o alimento ficou um pouco abaixo do IPCA, do Índice de Inflação ao Consumidor no Brasil, em 2021. Então, nós temos uma trajetória de 16 anos de aumento de preço de alimentos. Durante a pandemia, nos 3 anos da pandemia, 2020, 2021 e 2022, alguns preços subiram muito. Um deles foi o óleo de soja, outro foi açúcar, a carne de vaca foi a vilã anterior. A carne subiu muito entre 2007 e 2019. Mas você tem movimento, no caso do óleo de soja, eu entendo como um movimento especulativo. O que aconteceu? As grandes exportadoras desse setor, são 3 ou 4 grandes exportadoras de soja que comercializam os derivados da soja e a soja no mercado internacional, exerceram o seu poder de oligopólio, o seu poder de concentração de mercado. Então, encareceu muito. Nós chocamos, né? O pessoal ia no supermercado, eu ia no supermercado, minha mulher, as pessoas, mas soja R$11, 12. E agora o que acontece? O preço da soja internacional vem caindo. Então, os preços no Brasil são muito puxados pelas cotações, pelos preços internacionais dos produtos agrícolas. Mas o Brasil, que é uma coisa com a outra? Porque nós temos tanta terra, tanta produção de alimentos, nós somos os maiores exportadores de soja do mundo, essas coisas. Por que tem que obedecer o preço internacional?
Eu acho que não tem, né? Mas, primeiro, eu sou daqueles que entendo a exportação brasileira como algo positivo, não entendo isso como algo negativo. Até porque podemos pensar que o Brasil, por duas razões, basicamente, que a gente pode discutir, junto com outros países, tem uma contribuição muito grande para alimentar a humanidade. Nós não somos a maior agricultura do mundo, a maior agricultura das Américas, né? A maior agricultura do mundo é a China e a Ásia. 65% da agricultura do mundo está lá. Só que eles têm uma população muito grande em relação à sua agricultura. Então, eles são importadores. E nós somos exportadores. Porque a nossa população, em relação à terra, pressiona menos. Então, uma das razões, não é a única, faz com que a gente seja exportador. Não vejo isso como um erro, como um problema. Ele é um problema quando alguém do agronegócio diz o seguinte: nós alimentamos 800 milhões de pessoas no mundo, mas esquece que não está alimentando direito as 200 milhões de pessoas do Brasil. Então não faz sentido o Brasil se vangloriar, se ufanar de ser um grande exportador de alimentos, se não consegue alimentar adequadamente a população brasileira. Nós temos aí uma comparação com o petróleo, né? Acabou de haver uma mudança na política da Petrobras para não ter a paridade do preço internacional, regulando um produto que nós temos em abundância, que não precisa e que tem um custo de extração muito mais baixo do que o preço que está sendo vendido, né? Então, é possível desvincular também o preço dos alimentos da paridade internacional? Eu diria que seria diferente, porque o petróleo é um monopólio público, quase um monopólio público, já foi mais, né? Então, a Petrobras determina o preço da gasolina, pelo menos das refinarias, não no posto, da gasolina, do gás de cozinha, é um derivado importantíssimo do petróleo, do diesel, fundamental para a agricultura, porque nós transportamos os nossos produtos agrícolas, para a agricultura e para os alimentos, né, em caminhões, que gastam bastante diesel, exportamos em navios, que gastam muito diesel. Então, quando a Petrobras abaixa o preço dos combustíveis, está ajudando também a controlar o preço de alimentação. Não podemos esquecer e ajudando as pessoas a cozinhar em casa. Baixar o preço de gás de cozinha é fundamental no Brasil. Mas no caso da agricultura, nós não temos um monopólio público. Então, é a iniciativa privada que gerencia as empresas das diversas cadeias. Mas temos uma possibilidade, né, que nós já usamos ao longo da nossa história, de você, nos momentos, na minha avaliação, de momentos de pico de preço, você taxar a exportação. Não acho que tem que taxar a exportação sempre. Acho que isso não funciona. Isso com o tempo, vai prejudicar a produção nacional. Mas em momentos de pico, quando a carne sobe muito, taxa a exportação. Nós temos imposto de exportação, que, aliás, é um belo exemplo que você citou. Nós estamos cobrando imposto de exportação do petróleo agora, instituído por esse governo, né, que resolveu, ao favorecer a produção nacional e tentar baixar os preços internos, cobrar preço de exportação, senão não tenho certeza se é do petróleo ou do diesel tão somente, mas que instituiu um imposto, porque isso já está previsto na lei brasileira. Ela não é aplicada, mas está previsto. E você pode fazer aplicação imediata. No momento exportação de alimentos não paga imposto, né? Está isento, né? A exportação não paga, é uma outra discussão, que até 96, quando você exportava produtos não processados, você recolhia mais impostos, recolhia ICMS, no caso da soja. Quando exportava produtos processados, como farelo de soja, não recolhia ICMS. Então, desde 96 isso se igualou. Ninguém não recolhe qualquer produto exportado, não recolhe ICMS, que é um imposto estadual, não é? O governo federal costuma, especialmente o Bolsonaro foi assim, o PSDB foi assim,
fazer graça com o chapéu alheio, né? Com os estados e municípios. O ICMS é o imposto dos estados e municípios, né? Então, você tem, hoje, o mesmo tratamento tributário, o que faz com que o Brasil seja um grande exportador de soja em grãos e não tanto de farelo de soja. Algodão, eu costumo brincar com meus alunos, dizendo o seguinte, o algodão nós temos o algodão turista. A gente exporta algodão em pluma, produto agrícola, para a Ásia, que é a sede da indústria mundial hoje, e ele volta como roupa e tecido. Ele vai dar uma voltinha lá e volta aqui mais bonecado, né, como uma roupa, como um tecido. Agora, em termos ecológicos, quanto que se gastou de diesel nisso? Então, nós temos essa limitação tributária e deveríamos repensar nessa questão tributária e, no meu modo de entender, imediatamente recuperar o imposto de exportação, aplicação, que a legislação já está prevista. Imagina discutir isso num Congresso conservador que nós temos, se tivesse que aprovar uma lei desse tipo, né? Mas ela está prevista. O Executivo tem autorização para aplicar imediatamente. Então, subiu o preço agora está caindo, vamos deixar quieto. Mas vai que volte a subir preço de carne. O que o governo pode fazer? Taxar a exportação. Taxar a exportação, o que eles vão ganhar na exportação vai ser menor, o preço interno cai também. Isso é imediato. Não é? Tem problemas operacionais? Tem, mas dá para discutir isso. Então, o governo teria que acompanhar, no meu modo de entender, especialmente se os preços voltarem a crescer, mais rapidamente, mais momentaneamente. É como alguém que vai no supermercado. Opa, o preço aqui subiu. Eu vou protestar. O governo tinha que ter condições de fazer imediatamente ações desse tipo. Estudando, né? Se aquilo é uma semana, um mês, com mais cuidado, mas fazer intervenções nos preços da comida. Eu estou percebendo que nós estamos num período um pouco mais favorável. Desde o ano passado, os preços internacionais vêm caindo. A questão do câmbio também é importante nisso. A moeda nacional valorizar ajuda nessa queda no preço interno, mas isso não deve descuidar, não deve nos levar a um descuido com isso, né? Neste ano, os alimentos estão subindo menos do que os outros preços ao consumidor. Mas nós temos 16 anos para trás que o padrão foi outro. Isso pode voltar de uma hora para outra. Agora, eu entendi, Macarim, que o Estado também tem outros instrumentos de regulação desses preços, né? Por exemplo, um tempo atrás tinha os estoques de alimentos que podiam ser colocados no mercado para forçar a baixa do preço. Não tem mais, né? Olha, foi bom você tocar nisso, porque eu penso o seguinte: o que o brasileiro gasta muito? Quais são os principais, na média, né? Na média tem diferenças, né, entre as classes sociais, entre as regiões, mas o que nós gastamos muito com comida? São 3 produtos: carne, bovina, especialmente, mas as carnes. Trigo, derivados de trigo, pão, macarrão, bolacha, né? Toda essa porcaria que a gente costuma chamar de porcaria. Né? Esses salgadinhos, essas frituras, né? Eu chamava para minhas crianças, eles gostavam. Vai comer mais uma porcaria? Bom, trigo e leite. Esses são os 3 principais. 50% do que, na média, o brasileiro gasta com comida vem dessas 3 cadeias, né? Isso não tem jeito de estocar. O trigo teria, mas o trigo já não produz. Tá? O trigo é importado, 50%, 60% do trigo que nós processamos nos nossos moinhos vem de fora, então não faz muito sentido. Produtos que têm mercado internacional, está exportando e está alto, também não dá para estocar agora. Porque como é que o governo tem que comprar o estoque regulador, que virou uma palavra, uma certa magia, né? Vamos estocar os produtos. Bom, primeiro, faz muito tempo que a gente não estoca. Vamos trabalhar com os dados, né? Desde o começo desse século,
nós não aumentamos estoques reguladores no Brasil. Essa que é a realidade. Então, não há estoques reguladores no Brasil. Está zero hoje. O mundo também diminuiu estoques reguladores. Bom, para produtos que a gente produz mais do que o mercado interno, exporta e os preços estão altos, para mim não faz sentido estocar. O que faz sentido para mim é você trabalhar com alguns produtos que não têm mercado internacional e incentivar a produção nacional, ter uma política para aumentar, por exemplo, a produção de arroz, feijão e mandioca. Que, infelizmente, estão sumindo do nosso prato. O brasileiro está deixando, a brasileira estão deixando de consumir arroz, feijão e mandioca. Arroz e feijão era uma grande mistura. Os nutricionistas avaliam como um hábito alimentar muito correto, culturalmente, fazendo parte do nosso dia a dia. E a gente está abrindo mão. O consumo per capita de arroz, feijão e farinha de mandioca vem caindo. Então, substituído por produtos mais práticos, mais prontos para o consumo. Né? Tem essa questão. Agora, a gente poderia incentivar a recuperação disso, do consumo de arroz, feijão e mandioca, farinha de mandioca, e incentivar a produção. E, nesses casos, sim, eu penso que a gente teria que trabalhar com estoques reguladores, né? Sabendo que, no caso do feijão, tem dificuldade, o feijão perde valor culinário após alguns meses, mas o arroz há essa possibilidade. Então, você, pontualmente, em algumas cadeias, agir estimulando a produção e guardando o produto para momentos em que o preço aumente. Aí você pode intervir desovando estoque público. Mas eu penso que nós teríamos mais efeitos sobre a inflação se a gente controlasse preços internacionais. Porque é o que o Brasil faz hoje no mundo. O Brasil tem uma agricultura exportadora. Qual que é o instrumento aí? Olhar para o câmbio. Nós estamos num momento favorável, a moeda está valorizando, então a gente gasta menos com importação, ganha menos na exportação, e, portanto, os preços internos podem ser melhores, e olhar para o imposto de exportação. O governo vai intervir no mercado. Nós temos que intervir em favor das pessoas. Que mercado? O mercado alimenta as pessoas? Então, se os preços saem do normal, de uma trajetória normal, vão lá para cima, nós temos instrumentos para isso. Então, eu colocaria os estoques importantes, mas mais localizados, e uma intervenção nos preços internacionais não continuada, em momentos de pico de preço, como necessária para a gente segurar preço de alimentos no Brasil. É muito legal, Silvio, é muito legal você chegar no supermercado e conversar com uma caixa de supermercado e dizer, uma caixa que votou no Bolsonaro, e dizer assim para ela, olha, você vê como é bom os preços dos alimentos estarem baixos, como a gente tinha razão em dizer que o Bolsonaro, não é bem verdade isso, né? Mas no diálogo social, o Bolsonaro estava deixando a comida na casa. Professor, é isso mesmo, né? Os preços estão caindo, preço de carne, é muito bom isso, né? Isso atrapalha o negócio, deixa de ganhar muito dinheiro, né? Deixa de ganhar. Mas nós convivemos, eu lembro do período 2004, 2014, nós crescemos muito a exportação, o agronegócio ganhou muito dinheiro, nós diminuímos o desmatamento da Amazônia, muito, e aumentamos a segurança alimentar no Brasil. Então, dá para conciliar? Dá. Agora tem que ter um pouco de vontade política. Tem que contar com o que está acontecendo no mundo, evidente, né? Mas tem que ter tem que ter muita vontade política, eu diria, para que a gente consiga essas três coisas. Então, vontade política tem que se traduzir em políticas, né? E aí, eu fico pensando assim, aonde que tem que o governo apostar? Porque sempre ouvi falar que quem produz comida é a agricultura familiar. Onde você acha que o investimento tem que ser feito?
Isso é ainda verdade para feijão, para mandioca, não é mais para arroz, hein? Arroz hoje é grande agricultor do sul do Rio Grande do Sul e do sudoeste catarinense, região Tubarão, Criciúma, que produzem arroz. Não é? E está havendo muita concentração no leite e animais de pequeno porte. Não é? Então, mas a agricultura familiar tem uma importância muito grande na produção de alimentos e deve ser incentivada. Vários incentivos. Crédito rural. Vou dar um exemplo do crédito rural. Né? Financiar a agricultura. Aliás, tem que baixar juros nesse país. Né? Não é possível. Silvio, e você reparou que o comércio defende, os empresários do comércio defendem queda de juros, as indústrias defendem queda de juros, e o agronegócio não defende? Pode ser que eu não tenha percebido, mas eu não vi nenhuma liderança do agronegócio dizer que nós precisamos baixar juros no Brasil. Eu vi da indústria automobilística, eu vi do comércio, Magazine Luiza, né? Vi da Fiesp. Agora, o agronegócio parece que não se incomoda. Sabe por quê? Porque não está preocupado com a satisfação do brasileiro, está preocupado apenas com o seu negócio. Então, política pública é fundamental aí, sim. Então, crédito rural é política importante. Você garantir ao agricultor a capacidade de capital de giro, comprar fertilizante, comprar semente melhorada, comprar ração, garantir ao agricultor capacidade de investir num trator, numa colhedora. Só que o crédito rural, com juros baixos, vai para os grandes, proporcionalmente mais para os mais grandes, para os maiores, desculpem, para os maiores. Então, a gente tem que intervir nisso, de redistribuir o crédito rural, ter crédito rural mais para os pequenos. O MST está com uma opinião que concordo plenamente, nós temos que ter tecnologia adaptada aos pequenos. Né? Aonde é a maior agricultura do mundo? Porque a gente tem uma visão errada da Ásia, que lá eles não conseguem produzir, eles produzem muito, muito, muito. Né? Produzem por hectare mais do que nós produzimos. Você diz na China? Também, né? E eles têm tecnologia adequada para o agricultor familiar. Quem é eles? A Ásia. A Ásia. A Ásia, né? É a maior agricultura do mundo, 64% da agricultura está na Ásia, com altos níveis de produtividade. E também com uma tecnologia adaptada à pequena produção. Então, quando a MST defende, vamos importar os tratores da China. Por que não? Porque os tratores no Brasil... Eu não fui na AgriShow esse ano, eu costumo ir para ver como é que está a tecnologia. Esse ano eu tive algumas birras e não fui. Né? Mas você vai na AgriShow, são tratores imensos, corredoras imensas, adaptados e extremamente produtivos, eficientes para a grande agricultura, pouca gente produzindo máquina para pequeno agricultor. Então, nós temos que dar condição de competitividade à pequena agricultura, ter mais crédito para a pequena agricultura, ter mais pesquisa para a pequena agricultura, ter mais extensão rural para a pequena agricultura, né? E, portanto, mais comida sendo produzida pela pequena agricultura. Porque a tendência, se não há essa intervenção, é a agricultura ficar cada vez mais concentrada. No estado de São Paulo, não há mais, exagerando, na área canavieira, não há mais pequeno agricultor. Há pequeno proprietário de terra, mas que não produz mais, arrenda suas terras para os grandes produzirem. Então, a gente tem que intervir nesse processo. Eu não tenho dúvida que tem que intervir nesse processo, né? Mas o que você está mostrando é que o modelo de produção na agricultura não ajuda o pequeno agricultor, né? Nós não temos fábrica de pequenos tratores, nós não temos essa tecnologia disponível que está sendo desenvolvida na Ásia, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o Estado tem uma possibilidade de ficar buscando, inclusive, articular cadeias produtivas, né? Eu me lembro da história da merenda escolar, que mobilizava a rede dos produtores de hortifruti granjeiros da própria região da cidade, próximo da cidade, para botar
nos hospitais públicos, nas prisões, nas escolas para as crianças. Olha que tem 38 milhões de pessoas, de crianças, né, comendo nas escolas públicas do primeiro e segundo grau no Brasil, né? Isso aí, de uma certa maneira, foi desmantelado no governo Bolsonaro, substituído por coisas processadas, né? Isso é possível recuperar? Está sendo feito alguma coisa nesse sentido? Eu tenho uma impressão que o Bolsonaro tentou, mas não conseguiu desmantelar. Sabe por quê? Porque a alimentação escolar talvez seja no Brasil, junto com o SUS, eu chamo de alimentação, viu? Escolar. Não, o pessoal da área me puxava a orelha quando eu chamava de merenda. Então, é verdade, não é merenda, é refeição. Eu chamo de alimentação escolar, aprendi. Depois de levar muito puxão de orelha. Bom, mas eu, junto com o SUS, Silvio, eu acho que são as políticas que mais tiveram participação popular e foram mais bem elaboradas ao longo de muitas décadas. Não foi de uma hora para outra, né? Então, na alimentação escolar, o pessoal que milita na área conseguiu convencer a maior parte do poder público que nós temos que levar para a criança alimento com qualidade nutricional. É importante que ela seja satisfeita na questão da desnutrição, da fome. Tem criança que vai para a escola sem nenhuma comida, né? Mas é importante também que tenha um bom valor nutricional. Isso está embutido na maior parte dos serviços de alimentação escolar no Brasil. Isso é uma conquista social. E a legislação de 2009 criou uma brecha muito legal, muito importante, de você juntar essa questão nutricional com o estímulo à produção local. Então, do que os municípios, do que os estados recebem para alimentação escolar do governo federal, que, aliás, aumentou o repasse agora, foi uma das primeiras decisões do governo Lula, aumentar o valor per capita para a alimentação escolar, né? Do que eles recebem, 30% eles têm que gastar com a compra de produtos da agricultura familiar. Então, você cria uma possibilidade de melhorar a nutrição comprando localmente frutas, verduras, legumes dos agricultores familiares. É uma legislação muito interessante e que, em alguns casos, ela não vem sendo praticada. O governo do Estado de São Paulo, por exemplo, a Secretaria Estadual da Educação, demorou muito para assumir essa legislação. A Prefeitura de São Paulo também são os dois maiores compradores públicos de São Paulo, né? A Secretaria Estadual da Educação e a Prefeitura Municipal de São Paulo. Elas poderiam atender uma quantidade de agricultores familiares muito grande. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, quanto da banana produzida no Vale do Ribeira, que é uma região de agricultores familiares, poderia consumir e melhorar a qualidade nutricional das suas crianças, né? Então, essa ligação tem que ser feita. Então, nós temos que apostar nessas questões. Conhecimento de política, instrumentos de política, nós já temos. É evidente que sempre tem que ter aprimoramento. As coisas têm que ser aprimoradas, e tem problemas na aplicação. Não é tudo a mil maravilhas, não. Nós temos problemas na aplicação. Mas instrumentos nós já temos, conhecimento nós já temos, e eu diria que algumas políticas públicas na alimentação escolar, eu vejo assim, talvez seja otimista, já estão incorporadas no Estado. Não é programa de governo, é o Estado. São as pessoas que militam nessa área, né? Parabéns aos nutricionistas e às nutricionistas que militam nessa área, que foram ao longo do tempo exigindo, vai ter que ter respeito à nutrição. Nós vamos colocar comida no bucho da meninada, fazer com que eles parem em pé, né? Usando um linguajar mais chulo, mas queremos que parem em pé com boa nutrição. Mas não tem uma pressão para entrar os ultraprocessados aí? Porque começa a ter, inclusive, um problema de
obesidade, né? Hoje em dia no Brasil também. Não é só nos Estados Unidos, onde está todo mundo super gordo, né? Mas aqui nós temos eu me lembro que durante a pandemia houve pressão em várias regiões assim para que entrassem ultraprocessados no lugar de comida mesmo, né? Porque tem algumas facilidades, né? Muitas facilidades. Você diminui a necessidade de pessoas preparando a refeição nos municípios, né? Então, o produto já vem pronto, então, preparando e servindo as refeições, né? Facilita. Agora, a gente tem que enfrentar isso, e isso serve, inclusive, para... vamos fazer um projeto para recuperar esse hábito alimentar brasileiro tão bom, naturalmente, culturalmente instituído, do arroz e feijão, voltar com o arroz e feijão no lugar do pão de farinha não integral, farinha de trigo não integral, que é o hábito do americano, né? Do fast food. Vamos começar na alimentação escolar, né? E avançamos nisso. Então, tem dificuldades, eu costumo brincar, né? com exemplo. Servir um suco de laranja é mais fácil do que você pegar o Serviço Municipal de Alimentação Escolar, pegar a laranja e descascar. Banana não tem esse problema, mas a laranja, ou as merendeiras descascam, ou você vai dar um canivetinho para a criançada, não pode, não tem jeito. Então, muitas vezes é mais fácil você usar produto processado, mas em termos nutricionais não é correto. Então, temos que fazer com que os produtos tenham um maior valor nutricional. Compensa maior gastos na operação comprando localmente, comprando direto ao agricultor, diminuindo margem de comercialização. Então, nós temos que apostar nisso, comida com boa qualidade nutricional. Não é? Então, e quando você fala em obesidade, o Brasil está chegando lá, viu? O crescimento da obesidade em todas as faixas etárias no Brasil foi maior do que tá certo que os Estados Unidos já chegou num padrão que não dá para aumentar mais, eu acho, né? Senão vai começar a explodir gente na rua. Mas nós estamos chegando lá. E por quê, hein? Por que acontece isso? Eu diria que um dos fatos é que você tem a comida de qualidade nutricional ruim, ela é acessível em termos sociais. Eles trabalham muito com o paladar, né? Com a higiene, com a apresentação, mas não com o valor nutricional. A indústria alimentícia no mundo se desenvolveu pensando em ter produtos de consumo de massa, massificar o consumo, produtos baratos, portanto, mas produtos sem levar em conta valor nutricional. Exemplo trivial: embutido, lácteos. Como é que você faz esse produto não se perder e, portanto, perdendo menos, você vai ter um custo menor e um preço menor? Colocando muito sal. Salgando demais um embutido, salgando demais um queijo. O sal é um excelente conservante. A gente sabe disso, a humanidade sabe disso há milhares de anos. Sim, mas causa um problema terrível de saúde pública. Então, você tem que ter regulamentação. Então, a principal causa para mim é a redução dos custos, redução do preço, mas com alimento que não tem grande qualidade ou tem pequena qualidade. Além disso, os alimentos ultraprocessados são práticos, né? As pessoas chegam em casa e já estão prontos para o consumo, ou precisa apenas pôr no micro-ondas para ser consumido. Ninguém vai chegar em casa querer descascar laranja. Por que não, né? Aliás, podia pensar em fazer isso, né? Fazer feijão demora, né? Então, começa a consumir. E o feijão gostoso é o feijão feito no dia, né? Então, começa a consumir coisas mais práticas, mais rápidas. E a indústria alimentícia entrou para valer nisso.
mas não incorporou como deveria, né? muito além, aquém disso, a questão nutricional. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Sem esquecer do fast food, né? Oi? Sem esquecer do fast food, né? Sim, pois é. Porque não é só na nossa casa, nós temos também isso nas refeições, né? Compradas, né? Comprado, comida na calçada, não sei o quê, né? Pois é. Eu estava imaginando também uma outra coisa. Eu li um livro outro dia que mostrava que o extrato de tomate, a lata do extrato de tomate, na verdade tem 20% de tomate. O resto é porcaria para fazer volume, né? Como é que se controla a qualidade do alimento vendido nos supermercados? O governo faz isso? Faz, mas veja, eu tenho impressão, eu não sei, eu não vou entrar no mérito do exemplo que você deu, que eu não conheço, né? Mas teve uma notícia recente, que ganhou uma parte da mídia, talvez lá no cantinho, né? Do requeijão com amido. Requeijão é um derivado do leite, não é? Um lácteo. E algumas empresas estavam adicionando o amido ao requeijão, porque o preço do amido é mais baixo do que a matéria-prima vinda, o leite, né? E foram presos, não anunciaram as marcas, não. Também não era a maioria, acho que atingia mais, era 5% do requeijão vendido no Brasil, sendo, na verdade, não requeijão mais amido. Nós tivemos na história brasileira vários, recente, né? Esse século já não mais, né? Mas café, torrando outras coisas, moendo outra coisa mais barata do que o café. Então você tem que ter esse controle, sim. Agora, imagina, e tem que reforçar as equipes que fazem essa fiscalização. Mas olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho das necessidades no Brasil. Então isso vai continuar escapando, no meu modo de entender, né? Essa fiscalização é municipal, estadual, federal? O que é? Você tem um sistema, né? Um sistema que chama SUASA, que é um sistema federal, mas você tem ações dos estados e mais descentralizada dos municípios, né? Nesse caso do requeijão, se eu não me engano, foi uma fiscalização direta da Anvisa. E aí há uma disputa institucional entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Anvisa, que é ligada ao Ministério da Saúde. Precisaria definir um pouco melhor, na minha avaliação, os papéis dos entes federados. Como está bem definido também na minha avaliação, o SUS. O SUS está muito claro qual que é a responsabilização de cada órgão. Você, além do órgão federal, você pode ter sistemas municipais, pode ter, sim, sistema de inspeção municipal, pode ter CISP, né, que é o do Estado de São Paulo, mas de outros estados também, e ter o CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal. Então, eu tenho na minha avaliação, a ideia de que nós precisamos aprimorar um pouco a institucionalidade disso e ter fiscalização sobre a qualidade também, né? Mas não é só essa qualidade, viu, Silvio, que a gente tem que incorporar. A gente tem que comprar o requeijão sabendo que é requeijão, tendo certeza. Mas, além disso, esse requeijão, ou esse embutido, ou esse outro produto processado, ou ultraprocessado, tem qualidade nutricional? Acho que nesse ponto a gente está muito longe ainda de ter uma comida de melhor qualidade. Voltando para falar da fome, esse fim de semana eu fui visitar um parente em Ribeirão Preto e lá tinha o restaurante do Bom Prato. O preço era R$ 1 por refeição e fazia fila para comerem lá. Essa política do restaurante Bom Prato, ela podia ser disseminada para o Brasil inteiro? Ela podia ser apoiada do ponto de vista federal? Como é que você vê isso? Essa é uma política adequada, especialmente para cidades grandes, né? Que as pessoas não tenham
não tem condições de, como Ribeirão Preto, né? Uma população de quase 700 mil habitantes, se não passou isso já, né? Não, muitas pessoas não têm condição de voltar para sua casa na hora do almoço, então tem que comer próximo do local de trabalho. Então é uma política correta. E os restaurantes populares, né? E deveria ter um alcance maior. Agora, esse preço de R$1, ele está muito, muito aquém do custo de produção de uma refeição. Uma refeição hoje não se faz com menos, não sou especialista nisso, né? Mas uma refeição de bom prato serve uma comida de boa qualidade, balanceada e tudo mais. Não se faz com menos de 7, 8 ou 9 reais. Então é altamente subsidiado, né? E esse R$1 virou uma marca, né? No final do século XX já se falava em R$1. Nós passamos 23, 25 anos e o preço não foi reajustado. Então, eu tenho a impressão que você, para ampliar esse programa, precisaria pensar nos preços, talvez até preços diferenciados. Aí vem a história, né? Então, vamos manter esse programa muito localizado, não avança tanto, né? Mas as pessoas não conseguem ser atendidas. Filas. Eu via muito isso em Rio Claro, onde eu dou aula de pós-graduação. Uhum. O pessoal chegava para almoçar 1 hora e meia antes do restaurante Bom Prato abrir em Rio Claro. E ele tinha um limite, aí as pessoas não conseguiam. Então, é uma política correta, na minha avaliação, mas talvez a gente devesse repensar os valores cobrados, né? E ampliar o alcance disso, atender mais gente, talvez com um preço um pouco maior, né? R$1 não se paga, talvez 10% do custo, talvez. Carinho, o papo está muito bom, mas a gente está chegando no final do nosso período. Então, eu queria aproveitar esses 2, 3 últimos minutos da gente para você sinalizar, assim, o que é que poderia ser feito de imediato como uma política para poder enfrentar, de fato, a fome que ainda tem milhões de brasileiros que padecem desse mal, né? O que você sugeriria como 2, 3 primeiros passos para enfrentar essa situação? Bom, como nós somos um país exportador, com muita produção, estou dizendo que a gente tem tudo que precisa, mas no geral a gente exporta, né? Então a gente produz muito. A nossa dificuldade da população brasileira é ter acesso. Essa é a causa principal. Então temos que garantir acesso à alimentação. Recuperar salário mínimo, 10. Recuperar o mercado de trabalho, 10. Suplementação de renda, 10. E a gente já tem experiência, uma experiência inclusive transmitida para o restante do mundo, está sendo exportada para o restante do mundo, não é só a alimentação, alimentos que a gente exporta também políticas públicas, já temos muita experiência nessa área. Então, garantir renda. É isso. Esse é o mais imediato. E, ao mesmo tempo, garantir renda e garantir consumo na alimentação escolar, por exemplo, né? Ter maior repasse para a alimentação escolar, para a criançada e para os jovens serem bem alimentados na escola. E, junto com isso, políticas mais estruturais, de estímulo à produção, localizadas para alguns produtos, que alguns não precisam ter estímulo, já estão muito bem, né? Mas alguns precisam, e mais localizada para agricultores de pequeno porte, agricultores familiares, né? Até porque, se você estimula o agricultor familiar, você está aumentando a produção e, ao mesmo tempo, aumentando a renda dele. Porque nós temos bolsões de pobreza na zona rural, né? Então, se você estimula a produção, ele vai conseguir consumir mais. É um absurdo, eu sei que é um absurdo a gente dizer isso, mas muitas vezes a fome é maior na zona rural, na agricultura, do que na zona
urbana. Então, ações imediatas de recuperação de renda e ações de políticas agrícolas, diversas ações, um conjunto de ações de política agrícola e de estímulo à produção e à renda dos agricultores, especialmente de pequeno porte. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao José Giacomo Baccarin por esse esclarecedor papo sobre fome, segurança alimentar, cadeias de produção, que foi muito interessante. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.